Olá pessoal, tudo bom? Conforme a gente combinou, eu estou aqui. Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem, né? Infelizmente na semana retrasada, antes da greve, eu não tive a oportunidade de estar com vocês nas apresentações dos trabalhos, né? Mas fiquei sabendo que o resultado foi muito bom. Espero que vocês estejam agora se preparando nessa reta final para a prova B2. O objetivo desse vídeo não é passar por todo o conteúdo da B2, mas sim tentar trazer alguns conceitos para vocês, né, relembrarem e trabalharem algumas discussões, né, e revisar alguns pontos nessa última semana. Reforço que o objetivo desse conteúdo não é ser extensivo. A minha orientação é que vocês olhem e leiam todos os slides, né, do conteúdo, mas aqui eu vou trabalhar algumas pinceladas apenas para situar vocês sobre os conteúdos que foram discutidos nessas últimas aulas para a prova do segundo bimestre, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente começou a abrir o segundo bimestre falando de etnografia, e a gente viu a importância da etnografia com relação ao seu papel de compreensão dos consumidores, né, de compreensão inicialmente das pessoas e de suas atitudes, e de como cada ação que uma pessoa desenvolve está vinculada a uma série de valores e de elementos que são intrínsecos a cada cultura, e também como o trabalho da etnografia está conectado com a lógica da antropologia. A gente até viu um vídeo bem interessante na aula falando um pouco sobre essa questão. A etnografia tem esse papel, né, de ser um processo de pesquisa qualitativo e que, no fundo, acaba sendo um processo em que o pesquisador ele tenta mergulhar um pouco na realidade daquela pessoa que ele está tentando compreender. A gente falou isso inclusive em sala de aula, que muitas vezes as pesquisas acabaram sendo muito superficiais, porque você faz uma pergunta, a pessoa responde aquilo que ela acha, ou que ela gostaria que fosse, mas não necessariamente a ação que ela de fato desenvolve. Então, a etnografia acaba tentando colocar o pesquisador sob uma outra perspectiva, né? E nesse processo, esse processo vem ganhando muita importância dentro do marketing, dentro dos ramos de pesquisa como um todo. Como instrumentos a gente viu, né, a questão do uso das entrevistas e da observação participante, que foi depois trabalhada separadamente dentro do curso, né, que é o fato de você não entra num grupo para se misturar a esse grupo, mas sim para ser um elemento dentro do grupo, para entender como esse grupo funciona e como ele opera, né, como as pessoas se interrelacionam. E a aplicação da etnografia ao marketing, ela vem sendo crescente, né? Claro que a gente tem muitas novas técnicas que estão modificando muito o mundo da pesquisa, a gente até chegou a conversar sobre isso. Esse é um tema para uma longa discussão, né, porque os métodos tradicionais de pesquisa certamente vão mudar muito nos próximos 5, 10 anos, porque a gente tem maneiras que acabam sendo mais eficientes e mais invasivas de você obter esse tipo de informação, obter informações sobre os consumidores. A gente tem as questões do Facebook, o tema da Cambridge Analytica, que você já deve ter ouvido falar sobre o vazamento de dados do Facebook e influência sobre a campanha norte-americana do Donald Trump. Se não sabem disso, acho que é legal depois dar uma procurada sobre o impacto disso, né, porque é um tema que vai ser cada vez mais importante que vocês tenham conhecimento, né, de como a relação do virtual impacta essa questão da privacidade. Mas o fato é que a etnografia tenta compreender um consumidor um pouco mais amplo, um consumidor mais multifacetado, não um consumidor tão plano, certo e cartesiano e racional, tá?
mas tem bastante coisa para vocês olharem, né? Aqui é só para trazer o peso de uma área que realmente ganhou muita importância na última década, principalmente, e que eu acredito que ao longo do tempo, com todas as ferramentas que a gente começa a desenvolver em várias áreas, pode sim ser uma área que vai crescer bastante. O principal conceito que eu gostaria de reforçar aqui, por isso eu trouxe esse outro slide, é a questão de se colocar na posição do outro. A etnografia também tem esse papel. Muitas vezes as empresas, o marketing, ele tem uma visão muito distorcida sobre quem é o consumidor. E a gente também conversou isso em sala de aula. Muitas vezes a gente tem uma visão do consumidor do Sudeste e a gente não tem o mesmo consumidor do Brasil todo com a mesma característica da nossa. Então a gente precisa ter essa visão de se colocar na posição do outro, calçar os sapatos do outro, né, como é o termo em inglês. Mas quando eu faço isso, eu repenso a minha realidade, eu repenso como eu defino os produtos, eu repenso como vai ser a minha proposta de valor para o produto que eu vou fazer, eu repenso as minhas campanhas de comunicação. É por isso que a etnografia ela é tão importante. A gente trabalhou o caso Nordeste como sendo um caso de, né, anomalia do uso da etnografia, mas muitas empresas usam de maneira bastante intensa esse tipo de ferramenta para compreender melhor os seus consumidores, beleza? Aqui esse slide, que estava até com uma figurinha na frente, eu estou disponibilizando ele sem a figura, para vocês avaliarem. Na verdade, ele faz exatamente esse contraponto, né? Um consumidor sob a visão do marketing, que era entendido como alguém que era racional, que tomava as decisões, mas que era manipulável. Então, assim, ele tomava as decisões por sua própria vontade, mas influenciado, sem saber em muitos casos, por argumentos de outro ou de outros. E a etnografia mostra que, na verdade, o consumidor não é tão passivo ou ele é tão suscetível a eu receber essas informações e assim, como se eu jogo a informação e ele reage dessa forma. Na verdade, ele é um manipulador ativo. Ele tenta trabalhar os conteúdos e ele tenta ressignificar esses conteúdos ou mesmo produtos, dando novos usos, dando novas aplicações a esses produtos. Então, ele mostra um consumidor que é muito mais complexo, o que faz sentido, porque o ser humano é, por natureza, um ente com uma complexidade muito grande. Não é uma coisa simples a gente conseguir atingir ao consumidor nos pontos que são de nosso interesse. Então, a etnografia chega para criar, trazer um nível de complexidade maior para esse consumidor em relação àquilo que a gente inicialmente tinha indicado pelo marketing, de uma maneira, claro, com a profundidade que existia até aquele momento, de uma maneira mais simplificada. Na sequência, a gente falou de método biográfico. Método biográfico, quando você trabalha, entende a vida, a história e o desenvolvimento de alguma pessoa, que é uma área que ainda é pouco explorada dentro do marketing, mas que imagino que vai ser algo que também vai ganhar um pouco de visibilidade, já tem ganho em visibilidade, porque o que acontece? Muitas vezes você tem exemplos de pessoas que com sua postura, sua maneira de agir, principalmente num cenário inovador como o nosso atualmente, podem servir de grandes referências para grandes empresas para desenvolverem suas áreas de trabalho. Então, o método biográfico é que a gente não pode olhar para o biográfico só sob uma ótica restrita, de ser apenas o estudo da biografia física, né, aquela que está nos livros de uma determinada pessoa. Hoje a coisa é muito mais dinâmica e você pode estudar a biografia do Elon Musk, que é da Tesla, e vai aprender muito sobre a forma como ele está tentando trabalhar novas tecnologias, focado na viagem ao espaço, focado em
em gerar produtos de alta tecnologia e alto valor para as pessoas, e usando o estudo dessa forma de trabalhar dessas pessoas, posso compreender formas alternativas de ação para a minha companhia, para eu poder me destacar e para ocupar espaços que hoje não são ocupados. Então, o método biográfico, ele vem das ciências sociais, mas ele vai acabar sendo, com todo o acesso à informação e todo o tipo de dado que fica disponível para nós, pode ser uma fonte riquíssima de informação para as empresas e para os indivíduos, para eles poderem se adequar a um cenário competitivo que está mudando muito radicalmente e vai mudar muito mais ainda com todos os pontos que a gente já discutiu, inclusive em aula, de tecnologia baseada na internet das coisas, inteligência artificial, entre outros temas. Tudo bem? Na sequência, a gente falou sobre o foco comunicacional. O que é um foco comunicacional? Na verdade, é um processo de difusão de mensagens que utiliza de maneira essencialmente focada no folclore. O folclore como um canal de comunicação, mas é a maneira como a informação flui dentro de algumas comunidades, onde o folclore tem um peso muito grande, a partir daquilo que é gerado pelos meios de comunicação de massa. Então a gente trabalhou isso bastante, falou um pouco sobre essa questão desse grupo ser uma população mais marginalizada, uma população que está afora do circuito cultural, né, vamos dizer assim, formal da sociedade, e que o foco comunicacional acaba sendo uma maneira de fazer com que essa informação flua por meio da sociedade, trabalhada por meio de grupos, né, de pessoas que são os líderes de opinião dentro das comunidades. Então, são pessoas que têm uma visão de mundo melhor e que recebem informação da indústria cultural, né, dos meios de comunicação de massa, e que, com base na sua percepção, na sua reflexão, acabam passando esses conceitos para os liderados, aquelas pessoas que estão no segundo nível. Por isso que esse método de fluxo de comunicação foi dado o nome de fluxo de comunicação em 2 estágios. Chega primeiro nos influenciadores, nos líderes de opinião, para depois chegar nas pessoas, né, nos cidadãos comuns. Mas o que é importante ressaltar nesse caso do foco comunicacional é que não necessariamente os líderes de opinião são pessoas importantes sob o ponto de vista político-econômico. Muitas vezes não, são pessoas carismáticas dentro do grupo em que estão e que fazem esse papel de articulação e de paradigma, né, de referência para os demais pessoas, que é o que está no slide seguinte. Muito bem. Na sequência, a gente também falou um pouco sobre outros métodos de pesquisa. A gente falou sobre a pesquisação, que é um processo voltado ao segmento educacional, principalmente, onde você tinha a tentativa de combinação entre a visão dos práticos e dos teóricos, as pessoas que estavam na ponta exercitando a educação, com aquelas pessoas que estudavam a educação, trabalhando um processo conjunto para tentar entender novas maneiras de desenvolver o processo educacional. Essa é uma corrente que veio basicamente no início dos anos 2000 e que acaba gerando um trabalho de reflexão coletiva, exatamente para tentar fazer com que esse processo fosse mais articulado e como é que eu posso trabalhar a educação de uma maneira mais estruturada, como eu consigo trazer melhores resultados para a formação das pessoas, quais atributos eu tenho que trabalhar dentro dessa lógica. Então a pesquisação acaba tendo esse processo e ela tem uma característica muito particular que é a questão da busca da melhoria contínua, que ela é um processo que ela é contínuo, né, mas ele tem um ciclo, é como se fosse uma espiral, que acaba mostrando, ok, eu entendo um problema, né, faço o diagnóstico, formulo as estratégias, depois eu desenvolvo as estratégias e avalio o resultado daquilo que eu encontrei. E é um processo contínuo de melhoria. Então, a pesquisação é um processo que começou a partir né, do educacional e tem um peso bastante grande dentro dessa área especificamente.
Uma outra pesquisa que a gente também trabalhou foram as pesquisas participantes, né? Que é exatamente a base do processo etnográfico, como a gente viu. É calçar os sapatos do outro, é você assumir o papel do outro para tentar entender como isso funciona. E aí, dentro desse cenário, a gente tem a observação participante, que é você inserir o pesquisador para ele acompanhar e vivenciar essa realidade por um período de tempo razoavelmente grande. E aí a gente deu como exemplo para vocês o lançamento do sabão Ala pela Unilever no Nordeste, quando eles colocaram vários antropólogos da companhia, né, contratados pela companhia dentro de residências do Nordeste, para tentar entender se qual produto, qual sabão em pó faria sentido para aquele grupo, para aquelas pessoas, já que eram pessoas que não tinham máquina de lavar, não tinham nada, não tinham, talvez não fizesse sentido, né, você lançar um produto daquele, mas eles conseguiram detectar quais eram os objetivos daquele público, o uso do sabão em pó como finalizador da lavagem, para dar aquele cheiro característico de limpo, etc. Mesmo sem ter a máquina, o produto poderia ser interessante, e isso disparou uma série de ações, não só com relação à formulação, definição do aroma, mas também como o tamanho da embalagem, de fazer embalagem de 250 gramas ao invés de ter embalagem de 1 quilo, como é convencionalmente usado no Sudeste. Então, a observação participante dá essa possibilidade de você olhar para uma realidade sob o olhar da pessoa que você quer atender, né, do seu cliente, e compreender por que ela age daquela forma. Entender quais são os valores que são mais relevantes para esse grupo. Entender por que ela tá, ela não faz tanta questão de alguma coisa que para mim parece fundamental, mas que para ela é apenas secundário. Tudo bem? Muito bem. E por fim, acho que foi o último tópico que a gente trabalhou no nosso semestre, a questão da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, ela é sempre uma importante referência para os trabalhos acadêmicos. Por quê? A gente tem uma série de justificativas para isso, né? A gente tem pesquisas que são desenvolvidas, né, temas que são trabalhados em todo o mundo com relação a diferentes áreas. Mas a pesquisa bibliográfica, na verdade, ela me dá uma boa referência de onde está o desenvolvimento do conhecimento sobre aquele assunto. Então, eu posso descobrir se, por exemplo, se está avaliando o perfil do consumidor jovem, né, na faixa etária, sei lá, de 15 a 20 anos, morador da região metropolitana de Recife. Eu posso ter trabalhos que já foram desenvolvidos nessa área, talvez não exatamente com esse grupo, mas com outros grupos que podem me dar referências e insights, informações e dicas até para estruturar o meu trabalho posteriormente. Então, a pesquisa bibliográfica é sempre um ponto de partida muito interessante, para a gente poder buscar referências e entender melhor aquilo que a gente vai trabalhar. Então, a gente trabalhou esses 4 pontos, né? O porquê realizar literatura, em quais situações, como eu vou fazer isso e fechando com as considerações finais. E por fim, aí sim, é o último tópico, a gente falou rapidamente sobre pesquisa de opinião em ciências sociais. As pesquisas de opinião são elementos bastante importantes, principalmente quando a gente fala de pesquisas de opinião sobre o lado político, né? Porque ainda mais em um cenário turbulento, em que essas medidas de temperatura, né, de percepção da compreensão da população são muito importantes, ainda mais no ano eleitoral, por exemplo, como a gente está chegando agora, as pesquisas de opinião têm um peso muito importante e vão ganhando importância. Mas a gente não pode pensar só na pesquisa de opinião sobre o lado da propaganda, né, do foco da estrutura política, né, da preparação para as eleições, mas também com relação à compreensão a visão do meu consumidor com relação aos produtos, compreender qual é a visão dele com relação, por exemplo, à minha atividade de pós-venda. Então, eu posso ter, por exemplo, e tenho, né, as grandes concessionárias, as grandes montadoras, trabalhando visões de pós-venda, estruturando questionários para avaliar qual foi o nível de serviço entregue após a venda do produto.
todo o ciclo do produto, desde o início da venda até a entrega dele, e também quando eu tenho ciclos de revisão, que são puros serviços e que agregam um valor importante para a montadora, porque criam um laço, uma relação de fidelidade com aquele consumidor que já fez uma compra grande quando adquiriu um veículo. Então, as pesquisas de opinião também têm esse papel dentro do marketing, de gerar essa contribuição. A gente também resta saber como vai ser a influência das questões digitais, da disponibilidade de informações digitais, do quanto a gente produz de dados todos os dias e como isso pode afetar também a produção de pesquisas de opinião tão específicas. Às vezes a gente vai conseguir, por meio de toda esses estímulos, né, por meio do digital, gerar dados até mais ricos em termos de informação do que fazer uma pesquisa de opinião focada e segmentada para uma determinada questão. Ok? E aí, por fim, as etapas do processo de pesquisa, que no fundo coincidem com as etapas que a gente viu no começo do semestre, que vocês seguiram quando trabalharam a pesquisa para estruturar a campanha de vocês. Tudo bem, gente? É o seguinte, então, na verdade o objetivo desse vídeo era só fazer uma rápida pincelada sobre os tópicos que a gente trabalhou ao longo do nosso segundo bimestre. Reitero mais uma vez, né? Seguir só esses conteúdos que estão aqui não é o suficiente para vocês estarem tranquilamente preparados para a prova de semana que vem, né? É claro que aqui os tópicos são importantes, eu falei de algumas coisas que são relevantes e são essenciais para que vocês deem uma recapitulada e revejam, mas é fundamental que vocês peguem o material todo, e aí eu até sugiro, dê uma olhada no material do final da B1, que tem alguns tópicos que também são importantes, né, que são, por exemplo, outros métodos de pesquisa, como entrevista em profundidade, grupo focal, são casos de métodos de pesquisa que são extremamente importantes e que é sempre muito bom que vocês tenham eles na cabeça, até para poder trabalhar uma questão de estudo de caso, né, que na prova vocês sabem como funciona. A gente mescla questões de múltipla escolha com questões objetivas de conceito e com questão de um estudo de caso para contextualizar aquilo que vocês estão fazendo. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses conceitos, verifiquem se está tudo alinhadinho. Não é para estudar toda a matéria da B1, não é isso que eu estou dizendo, mas pegar essas pesquisas mais relevantes, né? Entrevista em profundidade, grupo focal, dê uma revisada, olhem esses que a gente discutiu agora, tentem relendo os slides, relembrar um pouco das discussões em sala, mas eu tenho certeza que fazendo esse trabalho e organizando tudo, vocês vão certamente se dar muito bem, vão gerar um resultado muito bom na prova B2, tá bom? De qualquer forma, eu fico à disposição, né? No começo da semana eu já estou na faculdade, tiverem dúvidas é só entrar em contato e a gente se vê na semana que vem. Um bom final de semana para vocês, bons estudos e até lá!